Olá, então hoje o nosso treinamento vai ser sobre fixação de sonda. Então, para falar da fixação de sonda, vamos iniciar falando da sonda em si. Os tipos de sonda, para que serve, definição, indicação e contraindicação, como é fixado, os cuidados que devemos ter com essa fixação, com essa sonda e com esse RN, tá bom? Então, vamos iniciar falando sobre a sonda nasogástrica ou a sonda orogástrica, que são os dois tipos que utilizamos na UTI neonatal. Tá? A definição consiste no processo de introdução de uma sonda apropriada através da cavidade nasal ou oral até o estômago. Qual a finalidade dessa sonda? Ela tem várias finalidades. Uma delas é administrar alimentos e medicações. Também podemos controlar a aceitação e absorção da dieta através da mensuração do resíduo gástrico, drenar o conteúdo gástrico e descomprimir o estômago também. Como é importante a gente saber para que é indicado a sonda? Até mesmo para responder os pais. Os pais, às vezes, são curiosos e querem saber qual é aquele dispositivo que está ali na boquinha do bebê ou no nariz do bebê. E a gente pode responder, tá? Ela é indicada para recém-nascidos com sucção débil para administração da dieta, aqueles bebês que não conseguem sugar no seio materno. Ela é indicada para recém-nascidos prematuros que ainda não têm indicação de sucção, por falta de peso, né? Qualquer esforço leva o bebê prematuro a perder o peso. Então, não é indicado, tá bom? Ela é indicada para recém-nascidos que exigem controle de resíduo gástrico e também é indicado para recém-nascidos que foram submetidos à ventilação por pressão positiva com auxílio da máscara de reanimação manual, o AMBU, para descompressão gástrica. Quando o bebê é reanimado com a ventilação por pressão positiva, a tendência é comprimir o abdômen com o ar. Então, essa sonda ela vai ajudar na descompressão gástrica. A sonda nasogástrica ela é contraindicada nos casos de atresia de coanas. Para quem nunca ouviu falar, é uma malformação congênita, tá? Essa atresia é um estreitamento da coana, que é onde faz a ligação, né, da cavidade nasal até a nasofaringe da criança. Então, é feita uma correção cirúrgica, tá? Onde vai ser contraindicada uma sonda nasogástrica, vai precisar ser passado uma sonda orogástrica, se for o caso de alimentação para a criança, ou descompressão abdominal para eliminação de resíduo gástrico. A sonda orogástrica, ela também pode ser contraindicado para casos de atresia de esôfago, tá? Aqui no estudo fala que a sonda orogástrica ela deve ser passada pelo cirurgião durante o procedimento de correção e não ser removido até segunda ordem, no caso da atresia de esôfago. Alguns já viram esse tipo de procedimento, esse tipo de pós-cirúrgico, quando geralmente a criança já vem do centro cirúrgico com a sonda e ela vem identificada na ponta, dizendo para não mexer, né, até segunda ordem. O cirurgião sempre coloca esse indicativo para que a equipe fique atenta e que não precise ser removida essa sonda, tá? Para não causar danos até mesmo no pós-cirúrgico dessa criança. Tá? Então, a atresia de esôfago, só para entender melhor, aqui no primeiro desenho mostra a anatomia normal, né? Onde tem a traqueia, o pulmão, o esôfago, que faz ligação ao estômago,
né? E tem também quando a criança tem somente atresia, né? Onde aparece na segunda figura, onde aparece somente, a criança nasce somente com a fístula, tá? E quando é atresia com fístula, já é um caso mais complexo, né? Mas todos esses casos são diagnosticados como atresia de esôfago. As sondas, por que colocar a sonda no recém-nascido? Muitos pais fazem esse tipo de pergunta também pra gente quando eles veem pela primeira vez, né? Acham tudo muito novo e acabam se assustando. Nos recém-nascidos, a utilização da sonda orogástrica, ela é preferível porque para preservar as vias aéreas superiores, uma vez que a respiração dos mesmos é eminentemente nasal e não nasal ou bucal como do adulto, tá? Então, o bebê, ele respira preferencialmente pela via nasal, certo? Então, os materiais utilizados para a passagem da sonda. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma sonda gástrica, tá? De tamanho apropriado, que ela vai do número 4 ao número 8, tá? Isso é para RNs. E do número 10 ao número 14 para crianças pediátricas, conforme a indicação, conforme o tamanho, conforme o peso da criança, tá bom? O que eu vou precisar também? Do cordãozinho ou fio de algodão para fixação. Todos na UTI conhecem a fixação que a gente usa com a cordinha, né? Chamamos de cordinha. Precisamos também de ter seringas de 3 ml, luva estéreo de número conforme o tamanho do profissional que vai passar. Precisamos também dos adesivos, que é o esparadrapo previamente cortadinho, né? O hidrocolóide também para preservar e proteger a pele do bebê, onde vai fixar esse esparadrapo, previamente cortadinho também. Ou um tensoplast, tá? Mais para frente vamos estar vendo aí detalhadamente como vai ser feita a fixação desses dispositivos. E também precisamos do saquinho coletor, caso o bebê venha ficar com a sondinha aberta para descompressão abdominal ou para confirmar resíduo gástrico conforme indicação médica. E na instalação desse dispositivo, nós temos aqui a descrição desse procedimento. O que eu preciso fazer? Eu preciso reunir todo o meu material na bandeja, né? Manter sempre a organização para que eu não acabe passando despercebido algum material, tendo que voltar 2, 3 vezes ou tendo que estar pedindo toda hora de outra pessoa para ir estar deixando o meu material ali, quando eu acabei de esquecer. Eu reúno primeiro todo o meu material na bandeja, tá? Vou realizar a higienização das minhas mãos com a lavagem na técnica correta, tá? Eu vou posicionar o bebê em decúbito dorsal com o pescoço semiflexionado. Vou calçar as luvas estéreis, tá? Conforme o meu tamanho. Vou mensurar a sonda, tá? Se for passar uma sonda nasogástrica, eu vou medir da parte final do lóbulo da orelha até a ponta do nariz e deste até o apêndice estifoide, certo? E se eu for passar a sonda orogástrica, eu vou medir da parte final do lóbulo da orelha até a boca e deste até o apêndice estifoide, certo? A partir daí, eu vou realizar a marcação da minha sondinha com esparadrapo, que já vai estar previamente cortadinho ali separadamente, e eu vou estar colocando o esparadrapo onde está previamente mensurado. O que eu vou fazer em seguida? Eu vou introduzir essa sonda delicadamente pela cavidade oral ou nasal, tá? Dependendo da situação do bebê, certo? Até a marcação previamente estabelecida. Eu vou aspirar essa sonda
utilizando uma seringa de 3 ml. Para que eu vou aspirar? Eu vou estar observando a presença de resíduo gástrico, certo? Caso haja esse resíduo, eu devo registrar o aspecto, o volume e desprezar. E se não houver resíduo, o que eu posso fazer? Eu posso estar confirmando se essa sonda está realmente no estômago, auscultando sobre a região epigástrica com o estetoscópio, ok? Então, se tiver resíduo, eu não preciso estar confirmando com o estetoscópio, porque o resíduo ele está vindo da região gástrica, certo? Mas às vezes o bebê reteve a dieta e não deixa resíduo. Então, se não deixou resíduo, eu vou estar confirmando, volto a falar, com o estetoscópio sobre a região epigástrica, certo? A partir daí eu vou amarrar a minha sondinha onde está marcada, né, com algodão, com um cordãozinho que eu já separei, sobre a marcação que eu já confirmei, tá? Que vai estar na parte centralizada do lábio superior do bebê. Eu vou fixar o adesivo sobre a pele da região da articulação da mandíbula, chamada zigomática. É um ossinho que fica acima da bochecha, abaixo do olhinho, bem na lateralzinha mesmo, já próximo à região do pavilhão auricular. A partir daí já vai estar fixada a minha sondinha, então eu vou colocar a data da instalação, o vencimento e o nome do profissional que está inserindo a sonda, tá? Logo após eu vou estar posicionando o meu bebê confortavelmente, vou recolher o meu material utilizado, vou retirar minhas luvas, vou higienizar as minhas mãos e registrar o procedimento que eu realizei. Conforme cada instituição tem o seu padrão, né, o seu POP. Então, nesse POP, nós criamos a troca de sonda que deve ser realizada a cada 72 horas, tá? Conforme o padrão de cada instituição, como já falei. E a troca dessa sonda, ela deve ser realizada preferencialmente após o banho desse bebê, ou higienização do recém-nascido, tá? E o adesivo microporoso deve ser retirado da pele de forma delicada com auxílio do removedor. Na unidade nós temos o Removex e o Cavilon, tá? Ou um ou outro na ausência de um ou de outro. Por que usar o removedor? Porque a pele do bebê é sempre muito delicada. Então, qualquer adesivo fixado diretamente na pele, se eu for tirar sem nenhuma proteção para remover, eu vou estar aí colocando em risco, né, uma lesão, uma futura lesão de pele no rosto desse bebê. A sonda nasogástrica, ela é indicada para recém-nascidos que estão treinando sucção ao seio materno, através da sonda, ao invés da sonda orogástrica, nós passamos a naso, certo? Neste caso, a maior medida da sonda a ser inserida deve ser a de número 6, tá? Tem gente que usa número 8. A 8 a gente usa mais para descompressão abdominal, como já falei, ou para RNs que deixam resíduo gástrico e não indica iniciação de dieta, né? A criança está de dieta 0, vai seguir dieta 0, então passamos uma sonda número 8 para descompressão e para eliminação de resíduo gástrico. Nos casos de alimentação por via gástrica, podemos optar pela sonda de número 4 para prematuros e de número 6 para RNs a termo. A drenagem gástrica ou descompressão gástrica, após a ventilação por pressão positiva com auxílio de máscara de reanimação manual, podemos optar pela sonda 6 para prematuro e 8 para recém-nascidos a termo. Caso seja necessário manter a sonda aberta, colocá-la em invólucro de plástico transparente, o saco coletor,
como todos conhecem, adequado para a visualização do conteúdo gástrico. Sempre, quando for desprezar, anotar a quantidade, volume e o aspecto do resíduo no controle hídrico para um melhor controle sobre esse conteúdo gástrico. Nos casos de alguns pós-operatórios, podem ser necessário o uso de sonda até no número 10. Em geral, são colocadas pelo próprio cirurgião no ato cirúrgico. Agora vamos falar do ponto-chave do nosso treinamento, a fixação da sonda. Qual o melhor material para fixar a sonda? Para RNs intubados e em CPAP, nós usamos um material usado chamado tensoplast, tá? Para esse tipo de fixação, ele é recomendado que utilize esse material. Por quê? Porque ele é uma fixação que é bastante utilizada em pacientes neo e pediátrico, pois ocasiona uma fixação melhor e uma estética melhor ao paciente. Logo para frente vamos mostrar uma ilustração para entenderem melhor. Qual o melhor material para fixar a sonda para RNs em ar ambiente e em catéter nasal e oxirrude? Nós costumamos fixar a sonda com adesivo na face do recém-nascido. Após a introdução do catéter até a medida pré-determinada, isso evita que o catéter saia da medida previamente especificada. Ao fixar a sonda na região nasogeniana, deve-se evitar que ela faça pressão também sobre a asa do nariz, o que pode resultar em necrose deste local. Isso no caso das sondas nasogástricas, certo? Também deve-se ter o cuidado de não ocluir a narina oposta ao se fixar a sonda, pois no recém-nascido a respiração é essencialmente nasal, como já falamos anteriormente. Perdas acidentais. Esse é um ponto que irei frisar bastante a partir de agora, porque nessas perdas acidentais, tanto prejudica o bebê, né? Porque é um procedimento um pouco doloroso, que incomoda o bebê, né? Como ele pode também perder acidental, arrancando a fixação da pele, podendo vir a sangrar, lesionar, podendo fazer lesão grave mesmo. Então, isso só depende de nós para não acontecer. Como é que acontece essas perdas acidentais? A equipe de enfermagem, ela é totalmente responsável pela manutenção da sonda orogástrica. E não estou só falando de mim, enfermeira Marcilene, mas também estou falando de toda a equipe, certo? Devendo estar atenta aos seguintes cuidados: verificação da tolerância da dieta pelo RN, aspiração do conteúdo gástrico antes da administração da dieta para verificar presença de resíduo. Isso se, tá, gente? Eu vou deixar bem claro. Isso se apresentar abdômen distendido ou picos eméticos persistentes. É só nesses casos que verificamos resíduos gástricos antes da administração da dieta, certo? Administração do alimento por força da gravidade. Isso também pode ocorrer entre alguns minutos a 1 hora. Realização da dieta no horário prescrito, tá? Não deixem para passar a dieta meia hora depois, né? A dieta já vai estar fria, a criança está sentindo fome, tá? Isso é muito importante. Às vezes a criança com fome, ela vai se agitar, ela vai querer puxar o que tiver ao alcance dela. A infusão de uma certa quantidade de ar na sonda após a administração da dieta com o intuito de evitar obstrução. A manutenção do RN em decúbito lateral esquerdo ou ventral, né? A lavagem das mãos antes e após o manuseio da sonda. E o mais importante, a contenção facilitada ou a contenção amiga,
né? Já conversamos várias vezes sobre isso e quase que é rotineiro mesmo, todos os dias a gente tocar no mesmo assunto. É uma das medidas que integram o Manual de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso, método Mãe Canguru, que tem como objetivo promover a humanização do atendimento perinatal. A contenção facilitada traz um bem-estar para o bebê, pois oferece suporte postural e de movimento, além de alívio da dor, evitando também as perdas acidentais de dispositivos e lesões de pele. Olha aí o caso desse bebezinho que arrancou a fixação, né? Ele não tinha contenção alguma, acabou arrancando a fixação dele, lesionou feio a região da face e também tem uma lesãozinha ali de septo. Estão vendo? Podia estar também apertado essa cordinha que estava fixado a sonda dessa criança, tá? Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, é um cuidado nosso. Isso é um cuidado que deve ter atenção redobrada, tá? Tem um bebê que você acha assim, essa criança não mexe, é calmo, é tranquilo, não vai dar trabalho. Mas, às vezes, a criança no período de fome, no período de estresse, ele acaba tendo, né, essa reação. A primeira reação dele é fechar as mãozinhas e puxar o que tiver perto, o que tiver ao alcance mesmo. E não é só sonda, às vezes é um bebê entubado, ele acaba puxando o tubo, ele acaba puxando um dispositivo venoso, né, um catéter. Então, é importante a gente manter as mãozinhas do bebê longe desses dispositivos e feito a contenção. Essa contenção não foi feita para machucar, e sim para facilitar a vida do próprio bebê, tá? Ele com as mãozinhas contidas vai evitar várias instalações ao mesmo tempo do mesmo dispositivo. Como vocês conhecem, tem criança que a gente precisa às vezes passar 2 vezes, até 3 vezes a sonda no mesmo dia. E isso acaba que traumatizando também a parte orofaringe da criança ou a parte nasofaringe também, tá bom? Essa sonda, ela pode ser fixada de 2 formas, tá? Na face do neonato, pode ser fixada de 2 formas na face do neonato. Na parte supralabial, posicionada acima do lábio superior, ou lateral, posicionada na região zigomática. O objetivo dessa fixação é avaliar, né, o uso desse tipo de fixação supralabial e lateral sobre a alimentação do prematuro e o tempo de transição da sonda para a via oral. Essas sondinhas, esse tipo de fixação fica mais facilitado quando o bebê já começa a reter a dieta, né? A fono passa com a criança, já tem uma avaliação prévia que ele já está prestes a fazer sucção em seio materno, já tem uma boa sucção não nutritiva, então ele já está prestes a ficar sem essa sondinha. Então ela é de fácil remoção, né? Sempre temos que usar, como já falei, o removedor para melhorar, né? Não machucar, para não lesionar a pele do bebê e a gente conseguir passar essa criança de forma sem lesões, né, para a sua mãezinha, para o seu paizinho, seus queridos que aguardam essa criança curada, tá? E aqui temos os tipos de fixação. A fixação nasogástrica, tem aqui a primeira figura mostra a fixação na região do osso zigomático, certo? É uma sonda naso fixada com a cordinha, fixada no osso zigomático, tá? Bem na lateralzinha, o bebê tá no colinho da mãe, bem tranquilinho, e não tem nada machucando, nem nada ocluindo a outra narina, como vocês observam.
E o outro tipo de fixação na segunda figura mostra a fixação por tensoplaste, tá? Digamos que esse bebê estava em suporte ainda ventilatório, né? Ou CPAP, ou entubado, e precisou passar a sonda nasogástrica e aproveitaram a fixação, certo? Aqui nessa outra figura mostra a fixação de sonda orogástrica também dos dois tipos, tá? Fixação com a cordinha, na primeira figura mostra, bebê tranquilo também. E a fixação com o tensoplast na segunda figura. Também é super tranquilo, mostrando que as mãozinhas dos bebês aqui nessas duas figuras mostram que elas devem ser mantidas, né, longe dos dispositivos, tá bom? Vamos começar com o tensoplast, né? Peguei um tensoplast de acordo com o tamanho da boca da criança, mas antes de fixar o tensoplast, a gente vai passar uma camada de Cavilon, tá? Por que o Cavilon? Com algodãozinho, tá? Passa a camada, deixa secar. Ah, enfermeira, por que o Cavilon? Porque o Cavilon, ele faz uma proteção, né? Isso evita que a gente tenha lesão de pele aqui dentro, tá? Então seria importante sempre passar o Cavilon, ou para fixar, ou tirar esse tensoplast com o Sensicare, tá? Pra gente não ter aquela lesão de pele. Não, passei o Cavilon, secou, aí agora eu vou colocar o meu tensoplast. Tensoplast serve para fixar tanto a sonda quanto o tubo, tá? Sempre esticando, você tem que cortar ele do jeito certo, porque se você cortar do jeito errado, ele não vai esticar. Ele faz uma tensão, ó, ele estica. Sempre esticando, colocar no mento da criança, tá? Mento não é nariz, nem na ponta dos lábios, tá? Nos lábios tem que ficar livre, é no mento da criança. Colocou no mento, aí eu fiz. Vou botar aqui uma sonda pra vocês. Aqui, ó. Fixa sempre de um lado, uma cobrinha pro lado, uma cobrinha pro outro, tá? Uma perninha pro lado, uma perninha pro outro. Por que isso? Porque vai facilitar na hora de você tirar essa sonda, tá? Se você coloca tudo assim entrelaçado, vai ficar ruim, dificulta também na hora de tirar, ou do tubo ou da sonda. Se vocês observarem como é fácil, eu tiro um lado, depois eu tiro o outro. A praticidade, tá? Essa aqui foi a fixação da sonda com tensoplast, tá? Fica dessa forma. Agora a gente vai fazer a fixação com a cordinha, tá? A sonda, vamos supor que eu já tô de luva, tá, gente? A sonda já foi mensurada, ponta da orelha, lobo da orelha, ponta do nariz, até o apêndice tifoide, né? Já tá mensurada. Aí eu vou marcar essa sonda. Já foi mensurada, ponta da orelha, lobo da orelha, ponta do nariz, até o apêndice tifoide, né? Já tá mensurada. Aí eu vou marcar essa sonda. Marquei essa sonda. Beleza. E foi introduzida. Ou nariz ou boca, tá? Vou tentar introduzir tudo, mas acho que não vai, que a boneca, ela volta. Ela não vai, tá, gente? Ela não vai toda, não. Vamos supor que já tá lá. Deixa eu só botar a fixação mais lá pra cima. Pior que ela não entra. Entrou. Pronto.
a sonda já está passada, né? A fixação tá bem visível para todos, né? Que esse vai ser meu ponto. Vou pegar 2 plaquinhas da plaquinha de silicone de Duoderme, tá? Colocar no mento da criança. Mento. Mento. Como eu falei pra vocês, não é bochecha, é mento, tá? E agora, com a minha cordinha, né, eu vou fazer a fixação. Sempre pra fora, tá? A gente precisa visualizar a cordinha, tá? A marcação da sonda. Passo o nozinho. Ó. Não tá entendendo. Faço o nozinho. E aqui, ó. Aquele esparadrapo que eu cortei com abertura vai ser inserido aqui. Metade da cordinha vai entrar na abertura. Outro também vai ser inserido desse lado. Então, era isso o treinamento de hoje. Eu agradeço a participação de todos. Vão lá e arrasem agora, que eu acredito que vocês agora farão o melhor de vocês, certo? Muito obrigada.